Fala tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo que você está assistindo, meu irmão, é a análise do jogo Fluminense 5, Bangu 0, pelo Campeonato Carioca, 10ª rodada. Fluminense, meu amigo, com esse 5-0, cresceu muito em saldo de gols, é o melhor ataque do Campeonato Carioca ao lado do Flamengo e a melhor defesa. Já é o segundo gol que o Fluminense não sofre gols. O Fluminense só tomou 3 gols na competição toda. E o saldo de gols é idêntico do Flamengo, é 15. Então a única diferença do Fluminense para o líder Flamengo é 1 ponto. O Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Vasco nesse domingo. A gente não vai torcer para o Vasco, a gente vai torcer para o Flamengo tropeçar nesse jogo, para que na última rodada, no Fla-Flu, daí conquistar a Taça Guanabara. Em cima do Flamengo, as chances são animadoras. Então vamos lá, já pensou? Conquistar a Taça Guanabara na última rodada em cima do Flamengo? Vai ser bem legal, pra gente zoar a rapaziada. Vamos fazer a análise do jogo? Peguei os pontos mais importantes, as trocas feitas pelo Fernando Diniz no segundo tempo. Tá bem legal o vídeo, tá? Então vamos lá. No começo do jogo, 6, 7 minutos, já estava bem claro que o Fluminense queria utilizar os dois atacantes de lado, a pressão vindo de trás do Ganso, do Martinelli, do André também. O André praticamente não tinha quem marcar. E ali criando várias oportunidades, várias chances, muita intensidade, marcação alta, pressionar o Bangu em busca do primeiro gol. E foi assim que o Fluminense conseguiu. Aos 7 teve uma falta do Arias. Primeira grande oportunidade do Fluminense foi aos 7 com o Arias, que fez um grande jogo. E o goleiro do Bangu fez a sua primeira grande defesa e fez várias durante o jogo. E aos 9 minutos teve o gol do Ganso, numa jogada individual do Keno pelo lado esquerdo, que entrou muito bem pelo lado esquerdo, o Keno, com dribles, jogadas individuais. Ele no bico da grande área fez uma jogada individual, sofreu a falta, Ganso pegou a criança, bateu, jogou na gaveta, golaço. Faz tempo que eu não vejo um jogador do Fluminense bater uma falta daquela. Eu nem me lembro o último gol de falta do Fluminense daquela forma. Golaço do nosso Ganso, da nossa ave maravilhosa, aos 9 minutos. Então a proposta foi conseguida, marcar o seu primeiro gol nos primeiros minutos. E o Fluminense assim continuou, irmão. Aos 12 minutos teve várias oportunidades, com o Martinelli, chute de longa distância, do próprio Arias na entrada da área, e os jogadores foram testando o goleiro, chutando, e foi se virando todo, fazendo boas defesas. Os primeiros 20 minutos do Fluminense no primeiro tempo, antes da parada técnica, foram impecáveis, em todos os sentidos. Muita marcação, muita pressão no adversário, muita movimentação, intensidade e várias chances criadas. Tivemos também, aos 17 minutos, teve um gol no lado do Cano. Uma assistência, ele chegou, bateu pro gol, fez o golzinho dele, mas o Bandeirinha encontrou um impedimento. Se tivesse um VAR nesse jogo, acho que ele estava na mesma linha do zagueiro do Bangu. Mas anularam o gol do homem, mas não esquenta não, que ele fez 2 na partida. Aí, aos 20 minutos, tivemos a parada técnica. Depois desses bons primeiros 20 minutos de jogo, teve a parada técnica. Aí o Fluminense, depois da parada técnica, o Fluminense continuou pressionando a equipe do Bangu, que eu achei também isso muito interessante. Aos 21 teve um chute do Cano, que o goleiro também fez uma outra grande defesa. Aos 23, finalmente, teve o gol do Cano que valeu, recebendo uma assistência do bom Arias. Depois o Arias fez o gol dele de pênalti, deu assistência, faz tudo esse colombiano, baita de um jogador. 2-0 Fluminense, gol do Germán Cano aos 28 minutos. Logo em seguida teve um chute do Keno, outra grande defesa do goleiro do Bangu. E assim foi o Fluminense, até o final do primeiro tempo, criando várias oportunidades, o goleiro do Bangu se virando. Primeiro tempo do Fluminense de almanaque, muito bom. Aí fomos para o intervalo. Começou o segundo tempo, o Fernando Diniz costuma no intervalo trocar um jogador ou outro, não fez isso porque mostra que ele gostou muito do primeiro tempo do Fluminense e viu que o Fluminense estava muito bem na partida. O Fluminense começou o segundo tempo, logo ao primeiro minuto teve uma chance do Alexander pelo lado esquerdo. Ele chegou na diagonal, chutou cruzado, a bola passou rente à trave. Então o Fluminense manteve o mesmo nível. Aos 11, uma outra grande oportunidade do Fluminense. E aos 14, pênalti em Martinelli, a chance do Fluminense fazer o seu terceiro gol, e quem bateu o pênalti foi o Arias. O Arias pegou a bola, bateu muito bem, 3-0 Fluminense. E aos 18, apenas aos 18 minutos, o goleiro Fábio fez uma defesa na partida. Um chute de longa distância, ele deu um tapa, uma boa defesa, mas foi a única grande chance do Bangu no jogo.
Aos 20 minutos tivemos a parada técnica e após a parada técnica o Fernando Diniz começou a mexer na equipe, porque sentiu ali que o time começou a sentir um pouquinho a parte física, porque a intensidade dali, os 45 minutos do primeiro tempo e os 20 primeiros minutos do segundo, era no 220, o Fluminense criando jogadas, tabela, triangulações, chegada da rapaziada no meio de campo, chances criadas, goleiro do Bangu se virando para defender, para evitar um vexame maior. Aí chegou aos 20 minutos do segundo tempo, após a parada técnica, do segundo tempo, após a parada técnica, ele teve que mexer no time para dar um fôlego maior na equipe. E o que ele fez? Ele botou o Felipe Melo e o Marrone. Ele tirou o André, porque o André estava pendurado, isso aí foi mais para preservar o André, para ele não ficar de fora do Fla-Flu, jogo decisivo. Então ele tirou o André e também tirou o Nino. Então André e Nino pendurados para o jogo contra o Flamengo, para evitar que eles sofressem, recebessem mais um cartão e ficassem de fora do Fla-Flu. Ele tirou os dois, colocou o Felipe Melo e colocou o Marrone aos 20 minutos. O Felipe Melo, claramente com a saída do André, foi para a zaga jogar ao lado do David Braz. Então, aos 27 minutos, ele fez mais duas alterações. Aí ele colocou uma garotada ali, os moleques mais novos, para tentar dar um pouquinho mais de intensidade à equipe. Aí entrou o Pirani e entrou o Giovani. Pirani e Giovani jogaram juntos nas categorias de base do Santos. Então os dois se reencontraram agora vestidos com a camisa do Fluminense nesse jogo lá em Brasília. Aí ele tirou o Ganso, que sentiu a parte física, estava muito cansado, fez um bom jogo. E tirou o Keno, que também sentiu a parte física aos 27 minutos do segundo tempo, para dar um descanso ao Keno e ao Ganso. E o Giovani entrou bem. Giovani entrou incomodando a defesa do Bangu, sofreu um pênalti. O pênalti que ele sofreu foi aos 28. O Giovani entrou aos 27 e aos 28 sofreu o pênalti. Um pênalti meio mandrake. Pediu para bater o pênalti. Giovani pediu para bater o pênalti, mas o Diniz não deixou. E do banco de reserva, o Diniz deu a ordem para o Cano bater. Tá brigando pela artilharia, manda o Cano bater. O Cano foi lá, bateu o pênalti e fez. Então o Fluminense fez mais um gol, o quarto gol do Tricolor, pênalti batido pelo Cano, artilheiro do Fluminense, tá na briga da artilharia aí com o Lelê. E ele fez uma outra alteração, que foi a entrada do Alan aos 36 minutos, tirando o Cano, para o Cano dar uma descansada e receber os aplausos da galera. E aos 40 minutos do segundo tempo, o Giovani, que sofreu o pênalti, fez um belo chute de longa distância, e o goleiro do Bangu também fez uma outra boa defesa. Pirani praticamente não apareceu no jogo, mas o Giovani entrou bem ligado. E também o Giovani já tem um bom tempo, já fez alguns jogos com a camisa do Fluminense, está mais ambientado do que o Pirani, que chegou ontem, praticamente. E aos 45 minutos, o menino que estava voando, o Marrone, fez o seu gol de cabeça após uma assistência do David Braz. O David Braz não tinha quem marcar, o Bangu não atacava, o David Braz avançou e lá da intermediária fez um baita de um cruzamento na cabeça do menino Marrone, que fez um belo gol de cabeça, fechando a partida em 5-0 para o Fluminense aos 46 por ali do segundo tempo. Ótimo jogo do Flusão, Fluminense em clara evolução. Vai para a última rodada contra o Flamengo, final da Taça Guanabara, depois tem Libertadores e o Fluminense está deixando o seu torcedor empolgado e animado com essa evolução jogo a jogo no Campeonato Carioca. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Valeu pela audiência, tamo juntos. Fui!